Olá a todos, eu sou Virgínia Borges, sou uma mulher negra, cabelo curto, crespo. Estou vestindo uma blusa preta com um chale preto com alguns detalhes em branco. Atrás de mim uma parede com um belo grafite, também de uma mulher negra. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o compromisso que o Cultura Viva tem com o futuro. Porque quando a gente fortalece iniciativas que partem da perspectiva da pré-existência, né? Nós, como eu falei para vocês em aulas anteriores, a gente já existe, né? A lei só veio fortalecer as nossas iniciativas que nós já vivenciamos e fortalecemos no nosso dia a dia. Então, nessa perspectiva do compromisso com o futuro, o Cultura Viva nos lembra, na sua essência, que é necessário ações para preservação, salvaguarda de cada ação cultural de base comunitária, em especial as ligadas às comunidades tradicionais de todo o território nacional. Por que eu digo isso para vocês? Porque a política Cultura Viva, como uma política de Estado, ela ampliou o seu debate. Ela começa sendo gestada e pensada nos grupos tradicionais de diferentes segmentos, né? E pensando nas comunidades menos estruturadas, invisibilizadas ao longo do tempo, como as comunidades africanas, tradicionais de matriz africana, como os povos indígenas, mas ela se transforma e consegue enxergar outros coletivos que também existem a partir do território, com ações continuadas e que fortalecem a vida das comunidades que ali estão inseridas, né? Então, como política, ela amplia, mas ela não perde a sua essência, que é respeitar esse saber que é passado de geração em geração, existe há muito tempo e vai se consolidando. Então, a Rede Pontos de Cultura, ela constitui uma das maiores experiências brasileiras de organização da sociedade civil no campo da cultura, né? De fortalecimento e comprometimento do Estado brasileiro em garantir o diálogo constante com as redes comunitárias. Nessa perspectiva, quando a gente abre o diálogo, fortalece quem está na base, a gente consegue entender que essas ações, elas são fundamentais para combater alguns aspectos da vida do cotidiano que nos ferem, né, na nossa plenitude da vida enquanto pessoa. Por que eu digo isso? A gente já conversou em aulas anteriores, por exemplo, que as nossas ações culturais, elas criam uma sinergia capaz de nos conectar enquanto pessoas, que apesar de nós estarmos em determinado território tendo uma ação cultural voltada à religião de matriz africana, por exemplo, a nossa conexão nos permite perceber que, se eu sair da porta para fora, existe um universo, um mundo inteiro que não viabiliza a nossa existência, mas que também não viabiliza a existência do outro. E a partir dessa união, dessa junção dentro do nosso território, eu consigo perceber que eu posso agir para garantir o direito do outro, né? Não só o meu, mas o do outro também. Então eu posso lutar por melhores condições da minha comunidade, seja ele em saneamento básico, segurança, educação, a partir de uma ação cultural. Imagina quando essas ações culturais, elas começam a ocupar um espaço de garantia, de segurança para as pessoas. Quando eu abro a minha casa, quando eu coloco a minha casa à disposição para uma ação cultural e acolho a comunidade, eu estou dando a oportunidade de alguém ter o seu tempo preenchido com uma atividade cultural que vai trazer um conhecimento, que vai gerar um pertencimento, que vai gerar conexão nessa pessoa com aquele nosso pequeno coletivo ali reunido, que vai tirar ela da perspectiva, de repente, de uma violência, seja ela doméstica, seja uma violência de rua, vai tirar ela da perspectiva, de repente, de estar sendo encorajada a participar de outros grupos
que vão levar ele a um consumo de droga, seja qual droga for, enfim, a partir de uma ação, às vezes muito simples, de abrir a porta, né, da nossa comunidade, ali, do nosso território, para receber para uma conversa, para fazer uma oficina, seja de dança, seja de, enfim, de diferentes segmentos culturais. Então, essa perspectiva da comunicação, do diálogo, do entrelace entre a nossa realidade, aquilo que a gente tem de melhor, porque quando a gente consegue construir coletivamente, a gente está construindo algo para o fortalecimento daquele coletivo, né, e para quem está no entorno, a gente consegue mudar a forma com que as pessoas se relacionam com o mundo. E essa mudança acaba trazendo a perspectiva da gente acolher o outro que não tem a possibilidade ou não se entendeu ainda sujeito daquele nosso processo ali de reunião, de encontro, de celebração. E essa abertura permite com que ele também conheça esse universo, né? E possa, de repente, se sentir acolhido e fazer um processo de formação ali. Então, a Teia de Saberes, ela nasce nesse contexto, assim, de trazer essa experiência de abertura e diálogo através do conhecimento. É o compartilhamento de vários saberes que está trazendo para vocês um conjunto de informações que possibilite o crescimento dessa ação cultural que já existe, porque ela é anterior a nós, que estamos aqui agora, e fortaleça esse crescimento. E cada liderança, ela tende a fortalecer a sua comunidade. Então, esse curso, ele está sendo, provavelmente, tem um interlocutor de uma determinada casa de religião, de algum grupo coletivo que está participando desse momento, mas que vai fazer essa transmissão de conhecimento, vai fazer essa conversa com a sua comunidade e vai trazer para ele essa perspectiva de se fortalecer através da abertura do diálogo com outros grupos organizados que são extremamente importantes. Então, a cultura de paz dentro do Cultura Viva, ela é um pilar fundamental, porque ele promove essa mudança, essa transformação social das comunidades vulneráveis. A gente sabe que a luta que a gente tem social, e a gente já conversou sobre isso, da importância da nossa participação social em espaços coletivos de decisão, como conselhos, né, seja ele da saúde, da cultura, enfim, a nossa participação, ela pode trazer essa perspectiva de mudança do dia a dia da nossa comunidade. É a gente trazendo esse diálogo constante, a mediação de conflito, respeitando a diversidade, a gente consegue resolver, às vezes, processos de violência dentro de um determinado local, porque a gente abriu o espaço para o diálogo, para a acolhida e para a escuta. E fazer cultura também é isso. Além de levar o conhecimento, é receber de volta, é fazer uma troca constante. E essa troca, ela é efetiva quando ela acontece no âmbito do território, onde a gente está inserido, lá no nosso bairro, na nossa cidade. É a partir desse território que a gente consegue ir transformando vidas e promovendo uma cultura de paz, uma possibilidade de crescimento coletivo, porque apesar da gente entender que nos dias de hoje, né, as pessoas querem que a gente entenda que o crescimento ele pode ser ou deve ser individual, eu vou trabalhar, eu vou estudar. A construção coletiva, ela às vezes traz um ganho de percepção, convívio e entendimento das pessoas muito maior do que o próprio processo individual de cada um de buscar o seu sustento, o seu conhecimento. Então é na troca que a gente consegue fortalecer também os indivíduos, porque dentro dos nossos terreiros a gente é capaz de reconhecer pessoas que fizeram o processo de formação formal, tiveram um ganho pessoal, né, material para o seu sustento, mas não perderam o vínculo e até às vezes melhoraram a sua presença dentro do nosso espaço. E a gente reconhece que às vezes essa saída para ir buscar o seu lugar no mundo, a sua concepção enquanto pessoa, a sua construção de pessoa, ela se deu porque teve uma comunidade que acolheu, que escutou, que incentivou e disse vai lá, constrói, porque a gente está aqui para te acolher. Então esses são
é o principal papel desses nossos espaços comunitários de cultura. É um espaço aberto, presente em todos os momentos da vida, que podem dar esse suporte de construção individual, mas principalmente coletiva, para que a gente possa mudar a nossa realidade, seja ela das pessoas em si ou da totalidade. Porque quando a gente tem uma pessoa que conseguiu fazer uma trajetória pessoal e se sente realizada, essa transformação pessoal vai refletir nas nossas ações coletivas, porque a pessoa vai ter tempo de qualidade, vai ter como auxiliar nas nossas ações e pensar em construir algo maior, interligando com outros grupos e coletivos que também favorecem e que também trazem esse tipo de acolhida para a comunidade em geral. Gostaria de dizer para vocês que dentro dessa perspectiva dos territórios, das comunidades tradicionais de matriz africana, a ancestralidade é memória e movimento. Então, é a presença constante de cada um de vocês que vai fazer o Cultura Viva ser esse compromisso coletivo de manter a memória produzindo para o futuro. Muito obrigada.